bom dia, nós tudo que será na casa. Nos ali para mais um domingo. E antes de começar na escola dominical, não está hora e para não saber nossa história de hoje. Nossa história de hoje está no livro de Atos, mas antes, não está ficha nós outros lá na casa e não está hora. Pai, nessa hora, não te entra na boa presença para agradecer pela oportunidade que nos será de vida, Pai. Então, pede para que nos saque cada criança lá na sua casa, que nos possa tocar no coração de cada um deles. E que realmente não possa estar fala e que boa presença e que não possa estar lá junto com os Pai. Em nome de Jesus, então, amém. Antes de começar a nossa lição, nós começamos a cantar aquele coro: Jesus está passando por aqui. Passando por aqui, Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria pra você, pra mim também. Jesus está passando por aqui, Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria pra você, pra mim também. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, nesse lugar. Deus está neste lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Aleluia, 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 amém. Aleluia, 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 amém. Amém. Antes de não ouvir história, sabe fazer uma pergunta? Alguma vez Deus já costuma usar nós para fazer algum milagre? E nós paramos, nós pensamos assim, Deus já costuma usar nós para fazer alguma coisa que Ele crê para que nós faz. Não sabe quem que Deus usa naquela nossa história que está na Atos? Ele usa Pedro e João para fazer um milagre. Então, Pedro com João que assim, estava passava para orar no templo. Como é que estava orando no templo? E que naquele templo lá, pessoas que tinham muito costume de orar na casa. E a hora que eles queriam orar, estavam para o templo. Então, beira daquele templo estava um coxo, que não conseguia andar. Como estava naquele tempo, que as pessoas que não conseguiam andar, as que não conseguiam também trabalhavam. Então, eles viviam até pedir dinheiro. E aquele coxo lá estava à beira do templo, te pedia para pessoas que passam dinheiro. E quando eu hoje Pedro com João passa, ele começa a gritar para Pedro com João por dar algum dinheiro. Só que Pedro com João, assim, eles eram muito ricos, eles tinham muito dinheiro. Então eles tinham muito coisas materiais para dar para aquele coxo. Então o que Pedro falou? Pedro olha para aquele coxo e fala assim: não tem nem ouro nem prata, mas tudo que ele tem, te dou. No nome de Jesus, anda. E naquele momento lá, aquele homem, quando Pedro falou assim, que tem nem ouro nem prata, aquele coxo fica um bocadinho triste. Mas quando depois ele levanta e anda, ele fica contente e recebe melhor, ele recebe melhor do que se fosse dinheiro. Então, e tudo que as outras pessoas que estavam à sua volta, hoje aquele milagre lá acontece. E as vezes fica a pergunta a Pedro com João se eles estão conseguindo realizar milagres, se é tipo Jesus que realizava milagre. Agora Pedro explica. Pedro fala, mas ele não é que realiza milagre. Mas Jesus usa ele para realizar um milagre. Aí ele realiza aquele milagre lá para a mão de Jesus. Jesus queria mostrar a sua glória através de Pedro e João. Então, o que não te aprende naquela história ali? Existem coisas muito mais melhores do que dinheiro e riquezas,
que é salvação, que é milagre de vida eterna. O maior milagre que não pode realizar é vida eterna, é ter uma vida eterna com Jesus. E que ele é um presente que Deus dá. Quando ele manda Jesus para morrer na cruz, para nos pecar. Quando Pedro falou que tem nem ouro nem prata, essa mostrava que tinha outras coisas mais importantes do que riquezas e dinheiro e outras coisas. Então Pedro queria mostrar que Jesus realmente tem que ser nosso foco, tem que ser nosso objetivo. É na ele que não tem que chegar. Então, e quando tudo que as pessoas bem à volta de Pedro com João, para tentar entender o que está acontecendo, Pedro começa a falar de Jesus. E muitas pessoas naquele momento lá começam a conhecer Jesus, a conhecer de verdade quem que Jesus é. Então, é aquele que Deus crê, às vezes é aquele que Deus está usando, para que não fala de pessoas sobre ele, para que não realize alguma coisa, para que não faça algum milagre. E que ela está vendo de nós fé. O milagre que Deus está fazendo, que é para a honra de homens, mas sim para a honra e glória de Deus. E não é ele que não tem que estar baseado, é ele que tem que estar ser nos base, ele que tem que estar junto conosco, tem que ter uma comunhão junto com Deus, para que outras pessoas também possam estar com Jesus. Então, nos versículos para não memorizar, são Atos 3:6, que está falando assim: não tem nem ouro nem prata, mas tudo que ele tem, que ele oferece. No nome de Jesus, levanta e anda. Então, para finalizar a nossa escola dominical, não te ficha nós hoje lá na casa e não está hora para terminar. Deus nos agradece para aquele lição e para mais um tempo que não tive de escola dominical. Da pede para que cada pessoa lá na casa possa realmente querer fazer boa vontade e mostrar através dessas vidas quem é, Pai. Que eu pode estar com cada pessoa lá na casa e que eu pode estar abençoando isso tudo. No nome de Jesus, não oro. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um domingo muito especial, é um domingo da apreciação pastoral na nossa igreja. Por isso que nós estamos aqui juntos neste tempo de celebração. E permita-me cumprimentar-lhe a si e toda a sua casa com a paz do nosso Senhor. E que Deus abençoe o teu lar grandemente. Feche seus olhos e vamos orar e pedir a bênção do nosso Deus. Senhor, obrigado porque Tu és um Deus fiel, és o nosso Deus e nós temos encontrado em Ti um pastor para as nossas vidas, o nosso guia, aquele que nos orienta em todo o caminho. Abençoa, Deus, todos quantos estão conectados conosco hoje e que nesta manhã possam ser regados pela Tua bênção. E nós oramos no Teu santo e bendito nome, hoje e para todos sempre. Peço que abra sua Bíblia e vamos ler um texto muito conhecido, que está no livro de Salmo, no capítulo 23. Livro de Salmos, vamos ler o Salmo número 23, que fala sobre Deus como nosso bom pastor. E diz a Bíblia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quão grande
Nosso Deus é um Deus fiel. No início, nós lemos um clássico texto da Bíblia, Salmo 23, e nós lemos sobre Deus como nosso pastor. Mas é importante nós pensarmos neste dia e vermos que muitos países do mundo utilizam a figura de um animal para simbolizar a sua pátria. Muitas vezes nós pensamos nesta ideia e nós vemos que muitos até querem passar a sua força através da figura de animais. A Rússia, país tão falado hoje, utiliza a figura do seu grande urso para expressar a sua força e a sua grandeza. A Angola utiliza a figura da palanca negra para falar sobre a sua irreverência. Estados Unidos refugia na ideia da águia americana para expressar o seu poder, domínio e a sua pátria. A Austrália, terra longe, utiliza a figura do seu canguru para expressar a alegria da sua gente. A China, às vezes, utiliza a figura da panda gigante para falar da sua prudência e do seu sentido estratégico. A Espanha, às vezes, traz a ideia do touro para falar da fertilidade do seu terreno. A França usa a figura do galo para dizer que é aquele que domina. Muitas vezes nós também na nossa terra utilizamos a figura de um tubarão para falar da nossa grandeza. Mas algo curioso é que nenhum país do mundo utiliza a figura da ovelha para expressar a sua pátria. Se calhar a ovelha é o animal mais frágil de todo o reino animal. Pensamos nela como um animal nele como um animal que foge, que não percebe quando o perigo é iminente. Nós não vemos qualquer documentário ou filme onde nós temos uma ovelha lutando pela sua vida. Nós não conhecemos qualquer país que quer identificar a si próprio através de uma ovelha. A ovelha é frágil. É o animal mais dependente de todo o reino animal. Nós não vemos a ovelha percorrendo caminhos para conquistar algum terreno, mas a ovelha sempre aparece numa perspectiva de aquela que foge. Davi, neste clássico texto, ele coloca-se na perspectiva de um pastor. Ele conhecia muito bem a qualidade desse animal. Ele sabia como esse animal se comportava. Davi sabia muito bem da importância que as ovelhas encontravam na figura do seu pastor. Ele nos dá a ideia de que o pastor é importante na vida da ovelha, porque ele leva cada ovelha a um lugar de pasto, leva água, leva a lugar de proteção. E ele é uma figura importante para manter as ovelhas dentro do lugar certo. Esta é a figura deste pastor. Estudiosos da Bíblia falam que Davi escreveu este salmo no ápice do seu reinado, no tempo mais importante. E para nós entendermos nesta manhã, é importante colocarmos na perspectiva não somente desse pastor que Davi traz, mas também na ideia ou na ótica de uma ovelha. E ver que nós somos ovelhas dependentes, frágeis, ovelhas que precisam de proteção. É um tempo de muitos problemas. Nós precisamos encontrar em Deus a figura do nosso pastor. Ver nele como aquele que cuida, aquele que nos suporta, aquele que nós precisamos dele para estarmos todos juntos. Por isso que ele inicia o seu salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor. Esta é a primícia principal e que dá sentido a todo o salmo. Ver em Deus o nosso pastor, alguém meu, alguém presente. E nós só podemos perceber este salmo ao curvarmos nesta perspectiva de Deus como nosso pastor. E Davi, ele inicia dizendo e nos ensinando algo importante, é que Deus não é somente um pastor, mas ele é o meu pastor. Isto nos diz que nós precisamos desenvolver uma fé pessoal no relacionamento com esse pastor. Afinal, ele não é somente um pastor. Deus quer ser e deve ser o meu pastor.
É importante saber que esse pastor, ele não é somente um pastor que relacionou com Davi nos tempos idos, mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esse nosso pastor, ele quer ter um relacionamento conosco até nós chegarmos à perspectiva e dizer: o Senhor é o meu pastor. Muitas vezes, judeus utilizavam essa ideia de Senhor. Expressavam algo que era muito forte. Falavam de um Deus que domina, um Deus que controla, um Deus que é soberano. Mas também falavam de um Deus que, apesar da sua santidade, mas um Deus que se permite tocar na nossa mão e conectar comigo para que eu possa dizer hoje: o Senhor é o meu pastor. Moisés, quando foi enviado numa missão para Egito, diz a Bíblia que Moisés questionou a Deus: quando chegar a Faraó, quais são as minhas credenciais? E Deus volta e diz: diga a Faraó, eu sou o que te enviou. Pense num Deus que é soberano, mas um Deus que é o meu pastor. Repare que esse pronome meu dá um sentido novo e um conceito renovado a este salmo. Muitas pessoas pelo nosso mundo dizem e reforçam: Deus, Jesus é o meu Salvador. Mas permita-me dizer-te nesta manhã que Deus quer ser o teu pastor. Ele quer ter um relacionamento de amizade, ao ponto de esqueceres de qualquer algo formal e pensares num Deus que é teu, que é meu, um Deus que é nosso. Agora, a grande questão é como nós podemos saber que nós somos ovelhas do seu pastoreiro. E diz a Bíblia que Cristo, ao pregar uma das suas mensagens, ele volta e diz que a ovelha ouve a sua voz. É importante que nesta manhã nós pensemos onde nós estamos ouvindo, ou de quem são as vozes que nós temos ouvido. E para que nós pensemos hoje o que tem nutrido a nossa vida, quais são as vozes que têm ecoado nas nossas vidas. Mas ele prossegue e diz que nós seguimos este pastor. As ovelhas conhecem o seu pastor. É importante nós termos essa dinâmica de relacionamento com Cristo e pensar e dizer que Ele é o nosso pastor. Mas o salmista, ele prossegue, ele diz que esse nosso pastor, ele nos dá garantias e diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso diz muito. E diz que é provisão e sustento em qualquer situação, não apenas na área física ou no aspecto emocional, mas acima de tudo, Ele quer tocar na nossa alma. Se eu preciso de socorro, ajuda, esse grande pastor há de prover para as nossas vidas. E os que têm em Deus esse pastor sabem que Ele dá provisão constante. Reparem nessa frase muito forte. A Bíblia diz: nada me faltará. Deus, Ele nos supre em todas as áreas da nossa vida. Temos provisão constante quando nós estamos no redil deste nosso pastor. Caro amigo, nós não sabemos o que nos espera. Muitos falam de um futuro risonho. Alguns trazem a ideia de um amanhã incerto e complicado. Mas a ideia que eu tenho e que a palavra me dá como garantia foi o que Jesus ensinou na oração dominical. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E o nosso Deus, Ele há de prover. Dê graças a Deus por não passar fome. Louve a Deus por ser um sobrevivente de uma pandemia que ceifou vidas. Porque, além de não permitir passar fome, este pastor nos faz repousar em pastos verdejantes. A ideia é que a ovelha, após ser saciada, a ovelha agora descansa. E é impossível, e nós vermos isso no nosso dia a dia, é impossível nós dormirmos com a nossa alma inquieta, com a nossa alma faminta. Por isso que Davi escreveu algumas páginas antes,
ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ele continua dizendo que esse nosso pastor, ele percorre esse caminho conosco. Ele guia o seu povo, ele nos orienta. E as ovelhas, nós não sabemos o lugar certo, mas ele vai conosco, ele segue, percorre todo o caminho. E por mais que as águas possam ser bravias, há um pastor que cuida das nossas vidas. Davi fala de um pastor que traz refrigério, não só para as necessidades do nosso corpo, mas para a nossa alma. Tu que tiveste uma semana complicada, há um refrigério para a tua alma. E que esse pastor possa nos guiar. Há versões que dizem que ele renova as nossas forças, ele recobre o nosso ânimo. E Davi prossegue e diz lá no versículo 3 que ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isto nos ensina que Deus, ele nos dá direção divina para cada passo da nossa jornada. Estamos em tempo em que muitas pessoas têm perspectivado o nosso futuro. Ouvimos de crises, guerras, problemas, conflitos em nossa casa, lares destruídos, problemas na nossa sociedade, violência, onda de criminalidade. O povo parece porque nós precisamos de orientação. E nesta manhã nós entendemos que somente a palavra do nosso Deus pode orientar o seu povo. Somente ao seguirmos este nosso pastor, ao percorrermos este percurso junto com ele, ao permitirmos ser ensinados, instruídos por esse pastor, agora sim nós podemos entrar no trilho certo. E diz a Bíblia que só a palavra do nosso Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ao lermos a santa palavra diariamente, ao estarmos conectados com Deus em oração, agora sim nós estamos sendo orientados por Ele, sermos guiados pelo nosso pastor. É importante que tu em tua casa, que o teu lar, que o teu filho, o teu esposo, a tua esposa, os teus amigos lá no teu emprego, que todos possam seguir a orientação desse pastor. E nesses dias, Deus quer conduzir o seu povo. Deus quer conduzir-nos como ovelhas. Muitas vezes surgem pessoas, às vezes para nos tirar desse caminho. Ideais, conceitos que vêm ao nosso mundo. Mas suplico-te que estamos num tempo onde deves ouvir a voz deste pastor. Eu quero dizer-te que há uma direção divina em Cristo Jesus. É importante nós buscarmos esta orientação, sermos conduzidos pelo Espírito Santo do nosso Deus. E é tempo novo de nós ouvirmos e que as nossas forças sejam renovadas. Agora, algo que me chama muita atenção, e talvez é o fator mais forte e mais sério que Davi escreve. É incrível vermos que do versículo 1 ao versículo 3, ele dirige a Deus e fala de Deus. Ele fala de um pastor fiel. Ele fala de alguém que ajuda. Ele fala de alguém que é companheiro. Ele fala de alguém que supre as nossas necessidades. Ele fala de alguém que vem e intervém na nossa vida, não somente no aspecto físico, mas em qualquer área. Mas quando Davi, ele chega num percurso onde temos um lugar que era difícil para as ovelhas, o vale da sombra da morte, Davi deixa de falar de Deus e Davi fala com Deus. É que às vezes há momentos em nossa vida que é tempo que nós entendemos que só Deus pode nos valer. É tempo de nós permitirmos que a nossa vida, que o nosso eu, que a nossa pessoa tenha um encontro com Deus, uma conversa franca. E quando a ovelha percebia que se aproximava esse vale, muitas ovelhas procuravam voltar para trás. Alguns desistiam porque era um lugar sombrio, era um lugar de dor e que muitas pessoas até ficavam para ferir, para capturar ovelhas.
As ovelhas temiam esse vale. As ovelhas muitas vezes queriam um caminho mais fácil. Mas Davi diz que este percurso, até chegar ao lugar das águas, é um percurso necessário. Não sei o que vives nesta manhã, mas pense em tudo como um percurso necessário. Paulo, ao escrever aos Romanos, ele enfatiza e diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Vemos em Deus como aquele que nos faz passar por percursos complicados, mas é um Deus que nos faz chegar a águas tranquilas. É importante vermos este nosso pastor. Davi, ele confiava na direção deste pastor, que conduzia o seu povo a pastos verdejantes, a águas tranquilas, ao lugar de descanso. Mas esse mesmo pastor, ele estava com as ovelhas num lugar escuro. E nesta manhã, a minha mente vai quando Jesus estava subindo aos céus e todos ouviam a sua voz dizendo: eis que estou convosco, não somente em dias maus, não somente em dias bons, mas todos os dias, até a consumação dos séculos. Há um coro na nossa igreja muito antigo que diz: alegre caminhando para a glória, com Cristo ao meu lado vou, receio já não guardo do futuro. Creio que hoje sejas renovado nesta manhã, porque o pastor está contigo. Davi, ele encerra o seu salmo dizendo: certamente a bondade e a misericórdia. É certamente porque Deus nunca falhou com o seu povo. É certamente porque todos nós temos provas de que Deus é um Deus certeiro. É certamente porque João diz que aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o mal não pode tocar-lhe. É certamente porque Paulo diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperançados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. É certamente porque o próprio Davi escreveu e diz: 1000 cairão aos teus lados, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. É certamente porque o próprio Cristo, ele disse num dos seus sermões: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É certamente porque o próprio Jó, ele disse que de 6 angústias te livrará. E a 7ª, o mal não te tocará. É certamente porque Deus nunca falhou com o seu povo. E ele encerra o seu salmo dizendo: habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Porque certamente o Senhor está com o seu povo. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E eu desejo uma rica semana para si e toda a sua casa. Creio que o Senhor, o nosso Deus, ele determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo quanto colocares as tuas mãos possa ser abençoado. Ele te guardará do homem mau. Ele abençoará o teu cesto e a tua amassadeira. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro para dar chuva à nossa terra no seu tempo determinado e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Eu quero orar por si nesta manhã e pedir a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre o teu celeiro, sobre os teus filhos, e que todos possam ser abençoados por nosso Deus. Feche os teus olhos e falemos com o nosso Pai, com o nosso pastor. Senhor, obrigado porque Tu és o nosso pastor e de nada nós sentimos falta. Ó Deus, que nesta manhã o Teu povo possa ser renovado.
Senhor, que aquele que nos escuta nesta manhã possa sentir que a Tua palavra assentou em sua mente de forma poderosa. Pai, continue conosco e que mesmo que nós passemos por vales difíceis, mas que o nosso pastor possa estar conosco e que nós voltaremos à presença do nosso pastor todos os dias. Nós oramos no Teu santo e bendito nome, hoje e para todo sempre. Amém. O programa Sociedade Aberta é aberto à participação das telespectadoras e dos telespectadores. Por isso, às segundas-feiras, antes da sua noite familiar, participe da nossa roda de conversa educativa com temas de interesse das famílias, acompanhada de momentos musicais. Sociedade Aberta, sempre às segundas-feiras, às 6 da tarde, aqui na TCV.